Fala galera, estamos juntos aí para mais uma aula do nosso ProEnem 2020. E aí você que está nos assistindo aí, sempre lembre de se inscrever no canal, curtir a página, dar uma força no projeto, para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, o projeto é feito para vocês, tá? É de nós para vocês, então, com todo o carinho que a gente está aqui fazendo esse trabalho e gravando essas aulas, tá? Para que vocês tenham êxito na sua jornada futuramente, tá? Então hoje nós vamos aqui com a segunda aula de física neste dia maravilhoso, com essa disciplina tão linda e tão fácil, com o conteúdo mais facinho da nossa brincadeira, que é o conteúdo de trabalho e potência. Hoje a gente vai falar um pouco de trabalho e de potência. Na nossa primeira aula falamos um pouco de energia, e aí vamos hoje complementar isso com a parte de trabalho e energia. Então, fica com a gente até o final, tá? E aí, passa esse vídeo para um número máximo de colegas e de amigos, tá? Que esteja precisando de aulas para Enem nessa época tão difícil, para que o projeto da Terceira Direta, em parceria com o IF, atinja a maior quantidade de pessoas possíveis, ok? Então, vamos lá, fica com a gente até o final. Vamos lá, olha lá. Bom, para a gente falar um pouco de trabalho e de potência, tá? Vamos primeiro aí brincar um pouco com esses conceitos. Então, o que vem a ser potência? O que é potência, tá? É a quantidade de energia que vai ser trocada em um determinado instante, em um determinado tempo, tá? Ou seja, gente, é o trabalho que vai ser realizado em um certo tempo, tá? Então a gente vai estar sempre trabalhando aqui com as unidades no Sistema Internacional, e a gente já comentou aqui na primeira aula, então você que não assistiu, fica atento lá, assiste a primeira aula, tá bom? Então, não perde, tá bom? A nossa energia é unidade escalar medida em joules no Sistema Internacional. E o nosso tempo, também unidade escalar medida em segundos. Então, a gente tem dois escalares, professor. É isso. Então, a potência ela também é unidade escalar, tá bom? Então, para a gente calcular essa potência, a gente precisa de uma energia, algum tipo de energia. Então, essa energia, ela pode ser as mais diversas possíveis, inclusive o nosso trabalho, que é, na verdade, o gasto de energia. Pode ser o gasto de energia cinética, o gasto de energia potencial, o gasto de energia elétrica, o gasto de energia elástica, o gasto de diversos tipos de energia. Então, para a gente começar a nossa brincadeira, eu vou falar um pouco aqui sobre uma das figuras que a prova do Enem adora, que são as figuras de hidroelétricas. Então, vamos passar aí para a gente ver o que é que nós temos por aí, tá bom? Então, aí a gente tem a nossa linda e maravilhosa usina hidrelétrica, a nossa, por muito tempo, a principal fonte de energia do nosso país. Então, a gente tem as figuras aí numeradas entre 1 e 3. Figura essa que veio na prova, se eu não me engano, de 2002. Uma figura um pouco antiga, mas uma figura bem, ainda bem marcante na nossa vida acadêmica, tá? Então, a gente tem aí o reservatório, tá? À esquerda da imagem, tá? Marcada aí com o número 1. Depois a gente tem a água corrente, o duto, onde está passando essa água, na parte número 2, e a gente tem a turbina, onde está os geradores de energia, na parte 3. Então a gente tem um reservatório onde acumula uma certa coluna de água, então a gente tem aí um acúmulo da energia potencial gravitacional dessas águas, a gente está acumulando ela a uma certa coluna de líquido, a uma certa altura, tá? Depois, fazer-se que ela passe por um duto com uma velocidade v, ou seja, adquira através dessa energia potencial uma energia cinética, e essa energia cinética venha a movimentar as pás dessa turbina, fazendo então a geração ou a transformação dessa energia em energia elétrica. Então a gente percebe aqui que essa energia, como a gente já comentou aqui na primeira aula, que a energia ela não é criada, ela não é perdida, ela é apenas
transformada. Então aqui a gente tem, né, uma figura padrão. E aí, para a gente brincar com essa potência elétrica, vamos brincar então com esse conceito, que é a energia pelo tempo. A relação que a energia tem com o tempo. Então quando a gente vê isso lá na eletricidade, né, puxando agora da mecânica para lá, a gente sabe que essa energia, tá, elétrica, ela é o potencial ou o campo elétrico vezes a carga. Né? É o campo elétrico vezes a carga. Né? Então, a gente tem esse potencial vezes a carga dividido, né, pelo tempo. Porém, galera, essa relação de carga e tempo é o conceito de corrente elétrica. Ou seja, né, a potência elétrica, ela também pode ser escrita como sendo, né, a tensão elétrica, né, o potencial elétrico vezes a minha corrente elétrica, né? A famosa equação da potência para a eletricidade. Professor, é diferente do que está na mecânica? Não é não. É a mesma equação, porém ela é moldada matematicamente, tá? Então vamos ver aí alguns outros detalhes, tá? Essa energia, como a gente comentou aqui no comecinho, ela pode ser uma energia cinética, né? O famoso mv² dividido por 2. Ela pode ser energia potencial gravitacional, né? Que a gente sabe que é o trabalho daquela força-peso, né? Então a gente tem aí o mgh. Ela pode ser energia térmica, o famoso macete, né? A quantidade de calor é o nosso famoso macete, tá? Ou ainda ela pode ser simplesmente o trabalho mecânico, que é dado pela relação força vezes deslocamento. Então essas são algumas relações de energia. O professor pode ter outras? Pode sim, meu lindo, ó. Pode ter energia, né, elétrica, pode ser uma energia elástica, tá? Pode ser uma energia, né, oriunda de um atrito. Então a gente pode ter diversos tipos de energia aplicado à minha potência. Pode ser uma energia sonora, professor, pode? Pode sim, né? Lembra lá como é que a gente calcula a intensidade sonora, né? Através, né, do logaritmo, né, de I sobre zero. Lembra disso? A gente ainda vai ver aqui em nossas aulas, tá bom? Então, ó, essa potência parte aí, né, do nosso conceito da primeira lei de Ohm lá da eletricidade, para também exemplificar a dissipação de energia através de um resistor. Então, tirando aí as duas brincadeiras das leis de Ohm, tanto, né, para nosso potencial elétrico, também chamado de tensão, voltagem, ou simplesmente DDP, tá? Para nós essa relação, por enquanto, ela vai ser a mesma, tá? Então lá na primeira lei de Ohm, que a galera gosta de chamar de lei do palhaço. Professor, como assim lei do palhaço, né? Você vê e ri. Voltagem é igual a resistência vezes corrente elétrica. Você vê e ri. Não tem graça, né? Mas já pra gente brincar e não esquecer mais. A lei do palhaço, ok? Então, a gente tem aí essas brincadeiras nos moldes da primeira lei, para os resistores, para a dissipação em resistores, como sendo a potência V² sobre a resistência ou I² vezes a resistência. Então aí, professor, aonde que eu vou usar essas equações para dissipação de resistor? Geralmente questões de materiais resistivos, como chuveiro elétrico, torneira elétrica, torradeiras, né? Entre outras, né, brincadeiras que é usado para aproveitar a energia elétrica para transformar essa energia em calor, tá bom? Então, qual é a equação que eu vou usar em qual momento? Quando você estiver falando da voltagem, V² sobre R. E quando o seu texto falar de corrente elétrica, I² vezes R, ok? Aí a gente ainda vai comentar isso lá na eletricidade, com certeza aí a galera aí vai bater muito isso aí. Mas vamos para o que interessa hoje, vamos falar um pouco mais dessa parte mecânica. Olha só que coisa massa. Então, esse trabalho, galera, tá? Que é o trabalho de uma força, tá? É uma grandeza, como a gente já falou aqui, escalar e corresponde a um produto que é a força pelo deslocamento, né? O quanto que essa força vai deslocar essa massa, esse corpo, tá? Então a gente tem aí, tá? Essa força aplicada a um bloco, a um objeto, a um corpo, e esse corpo ele vai, devido à ação dessa força, se deslocar-se. Professor, e se não tiver deslocamento, o trabalho é nulo? O trabalho é nulo porque não houve deslocamento. Existe como? Existe, né? Quando a força aplicada é igual ao peso do corpo. Então a gente não tem, né, o ganho
segundo a primeira lei de Newton. Nós precisamos fazer essa força para que esse corpo venha a se deslocar. Então, esse trabalho calculado aí, né, e representado pela letra W, muitas vezes, representando aí nosso work do inglês, né? Então, por que W, professor? Não é trabalho? Né? Por que não T? Às vezes a galera confunde lá com temperatura, né? O T de temperatura. Então, aqui se usa muito o W, né? O work, tá bom? Então, ó, é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo aplicado a essa força. Lembrando que quando essa força é horizontal, tá? A gente tem aí esse ângulo igual a zero. Então, ó, quando o ângulo ele é zero, o cosseno de zero é 1. Então, aí a gente fica apenas com o produto força vezes deslocamento, ok? Então, vamos aí ver mais essa brincadeirinha, tá ok? Vamos lá? Então, aqui a gente tem alguns tipos de trabalho. Aqui eu coloquei pra gente, né, um trabalho que é dissipativo, um trabalho que é contra o movimento, que é o trabalho da força de atrito. E essa força de atrito sempre é contrária ao movimento. Ela é uma força de dissipação, ok? Força que está sendo gasta para não se movimentar, ela está sendo perdida. Então, o valor do seu trabalho é sempre negativo. Então, a gente tem aí, né, entre força vezes deslocamento, essa força agora aplicada é a força de atrito, ok? Belezinha? Vamos passando aí, gente. Então, lá na força-peso, eu posso ter dois tipos de trabalho, né? O trabalho ele sendo positivo ou o trabalho sendo negativo. Professor, como assim? Meu lindo, ó, lembra que a nossa aceleração da gravidade para corpos que estão descendo, ela é positiva. Então, trabalho positivo, né? O peso é positivo para corpos que estão descendo, em queda. Mas para corpos que estão subindo, a força-peso ela é negativa, porque a nossa aceleração da gravidade é negativa. Para você que está lembrando, né, lá, movimento uniformemente variado em queda livre, tá? Essas quedas no vácuo, a gente vai lembrar que o movimento de queda é um movimento acelerado, a aceleração da gravidade é positiva. Mas o movimento de lançamento para cima, né, o corpo está subindo, é um movimento retardado, onde a aceleração da gravidade ela é negativa, ok? Então, para nós aqui, o trabalho da força-peso para corpos que estão descendo, positivo. O trabalho da força-peso de corpos que estão subindo, ele é negativo, ok? Vamos para mais um exemplo? Aqui a gente tem o trabalho da força elástica, também dita como uma força de restituição, também uma força de resistência, tá? Porque a mola ou o elástico, ele quer ficar na sua posição, né, de conforto, a posição inicial. E aí você vai ou comprimir esta mola ou vai estender essa mola. Porém, ao soltar, essa energia ganha vai tender a voltar à posição inicial da mola. Então, por isso, também chamada de força de restituição. A gente já viu aqui também que essa força elástica é medida simplesmente pelo produto Kx. Então, o meu trabalho de força elástica nada mais é que a energia elástica gasta pelo sistema. Essa energia elástica nada mais é do que aquela nossa velha, né, brincadeira da energia potencial elástica, ok? Então vamos aí para mais umas brincadeirinhas. Então a gente tem lá, ó, para calcular a força elástica, usaremos o gráfico de uma força, tá? Então esse gráficozinho, sempre vamos ter aí, tá, essa região abaixo do gráfico como sendo, tá, o nosso trabalho exercido. Então, preste bem atenção, galera. Essa área abaixo do gráfico, que aqui eu tenho uma área, né, triangular, ela é a minha brincadeira direto como o meu trabalho, né? Então, a gente tem aí, para essa brincadeira, né, caso a gente tivesse esse triângulozinho, tá? Quem é a área do triângulo, professor? É a base, que é a minha extensão, é a minha destensão da mola, é o meu x, vezes a minha altura, que é a minha força elástica, segundo o meu gráfico, mas ainda dividido por 2, ok? Então, aí a gente tem, tá? Esse x vezes kx dividido por 2. E x vezes x, galera, vai dar x ao quadrado. E a gente tem a nossa velha e famosa energia potencial elástica. Então, o trabalho da força elástica é numericamente igual à área do gráfico.
seja ele a figura que seja, tá? Então a gente tem aí, né, mais ou menos. Professor, mas por que mais ou menos? Porque pode ser uma compressão ou uma extensão, ok? Belezinha? Então a gente tem aí essa brincadeira bem empregada. Bom, aquela figurinha que a gente viu no início, né, eu até comentei para vocês, que era de uma das provas antigas do Enem, tá? Ela veio aí como uma questão bem teórica, né, e bem singular, bem amena, bem tranquila. Então vamos analisar essa questão, como ela veio neste ano. Olha lá, a gente tem um esquema da nossa hidrelétrica e a questão perguntava, galera, olha lá, a figura representa o processo mais usado nas hidrelétricas para obtenção de energia elétrica no Brasil. As transformações de energia nas posições 1 para 2 e 2 para 3 na figura são respectivamente... Bom, como a gente comentou lá no início, né, da nossa aula, galera, a energia 1 é onde está armazenando a água, né, o reservatório, e ela armazena uma certa altura da coluna de líquido, então ela adquire uma energia potencial gravitacional, é uma energia potencial, não é assim? Depois ela passa por esse duto para a água ganhar velocidade, então no número 2, ao passar pelo duto, ao ganhar velocidade, ela vai ganhar sinergia, movimento, é energia cinética. E da 2 para 3, ao movimentarmos, tá, as pás da turbina, eu vou estar fazendo uma transformação de energia cinética em energia elétrica para esse transformador de energia, tá? E aí a gente vai fazer a nossa distribuição. A partir daí, a questão não fala, não pede, mas a gente vai lembrar que essa energia elétrica é transformada em energia sonora, em energia luminosa, em energia calorífica, enfim, tá? A gente não tem percas no processo, apenas transformações, ok? Então, questão tranquila, questão aí de letrinha C. A energia potencial, ela se torna energia cinética. E essa energia cinética, por sua vez, ela vai se tornar energia elétrica. Ah, professor, que questão fácil. Essa nunca vai cair. Essa não, essa já caiu. Mas parecidas, pode ser certeza que vai para a tua prova, ok? Vamos para a próxima? Olha que questão maravilhosa. É uma questãozinha que traz um circuitozinho elétrico, tá bom? Onde ela traz, como as questões de tua prova, né? Muito texto, poucos valores, e aí a gente vai ter que brincar. Olha só que questão massa. Presta bem atenção aqui, galera, ó. Fusíveis são dispositivos de proteção de um circuito elétrico sensíveis ao excesso de corrente elétrica. Então, é o excesso de corrente elétrica, tá ok? Os modelos mais simples consistem de um filamento metálico de baixo ponto de fusão que se funde quando a corrente ultrapassa determinado valor, evitando que as demais partes do circuito sejam danificadas. A figura mostra um diagrama de um circuito em que o fusível F protege um resistor R de 12 ohms, uma lâmpada L de 6 watts e um alto-falante que conduz 1 ampere está no circuito, né? Sabendo que esse fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente até 20% maior que a corrente nominal que atravessa esse circuito, qual é o valor em amperes da corrente máxima que o fusível F permite passar? Então, ó, vamos aqui para o nosso quadro para a gente poder montar o circuito e ver o que a questão quer, ok? Então, ó, vem para cá, galera. Olha lá, eu tenho uma fonte de tensão de 12 volts, ok? Aliada a um fusível F, é esse o fusível em questão, tá? E após isso, a gente tem um circuito que está ligado em paralelo. Lembra, professor, que o que é paralelo é quando as ligações são independentes, não é isso? Elas são independentes, ok? Aqui a gente tem, né, o nosso fone, tá ok? Aqui, ó, no meu circuito, fechadinho, eu ainda tenho uma lâmpada, representada por essa bolinha, esse X, e ainda tenho aqui, ó, um resistor.
E essas brincadeiras, esses equipamentos colocados aí, tá? Eles são independentes, ó. Resistor L, R, lâmpada L. A questão fala que esse resistor passa aqui, ó, 12 ohms e essa lâmpada tem 6 watts de potência. E por este alto-falante passa 1 ampere. Ok? Tranquilo, né? Porém, galera, a questão fala, né? Qual é a corrente que vai ter esse fusível? Gente, o fusível é um material, dito no texto, sensível à quantidade de carga, ou seja, a passagem da corrente elétrica não pode exceder a corrente elétrica a que o circuito necessita sobre ele. Se houver isto, a gente vai ter a famosa corrente de curto-circuito. E aí o resistor, o fusível, né? Para proteger o circuito, ele vai ser aberto, tá? Ele vai quebrar o filamento interno dele e vai desligar o circuito automaticamente para proteger os equipamentos que lá estão. Então, o fusível, assim como o disjuntor elétrico, tá? Eles trabalham com os limites de corrente elétrica. Tua questão trouxe fusível, trouxe disjuntores, calcula a corrente elétrica. Lembrando que esse fusível, ele suporta até mais 20% do que está aqui. Então vamos calcular, primeiramente, né, essas correntes elétricas, ok? Beleza, ó. Como aqui tem uma resistência, eu vou usar para cá a nossa primeira lei de Ohm, a famosa lei do palhaço, né, ó. Então, para o resistor, eu vou usar, ó, você vê e ri, tranquilo? Então, ó, a voltagem que passa no circuito é 12 volts. Uma vez que ele está organizado em paralelo, a voltagem dos equipamentos sempre são a mesma, porém, a corrente vai ser diferente de acordo com cada equipamento. Então, ó, a voltagem é 12, a resistência também é 12 e a corrente que é que eu quero, eu não sei. Então, ó, quem está multiplicando passa dividindo, esse meu I vai ser 12 dividido para 12, eu vou ter aqui, ó, 1 ampere. Então, a corrente que está passando aqui também vale 1 ampere, ok? A corrente que está chegando aqui também é, ó, 1 ampere. É a corrente que atravessa esse circuito, ok? Para a minha lâmpada, eu tenho uma potência. Professor, como é que eu calculo potência na eletricidade? Ó, é V vezes I, ok? Tranquilo? Então, ó, a potência é 6 watts, a voltagem ela é constante, é 12, e a corrente eu não sei. Multiplicando, passo dividindo, essa corrente é 6 dividido para 12 watts. 6 dividido para 12, galera, isso aqui vai dar, ó, 0,5 ampere. Então, a corrente que está passando aqui nesse circuito é de 0,5 ampere. É a mesma corrente que atravessa o 0,5 ampere. Ok? Lá no alto-falante, a questão já disse que está passando 1 ampere. Então, aqui, ó, está passando aqui 1 ampere, se junta aqui, vai somar-se a essa corrente, né? Segundo a famosa lei das malhas, né? A lei de Kirchhoff, tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, 1,5 ampere. E quando se juntar com esse danadinho aqui, vai se juntar também em uma soma. Então, aqui, ó, vai estar passando, tá? De volta no circuito, total, 2,5 ampere. Que é a mesma corrente que está aqui, ó, 2,5 ampere. Então, a corrente que passa no circuito é 2,5 ampere. Marca a letra D? Marca não. Por quê? A questão não está te perguntando qual é a corrente que passa no fusível. Ela está perguntando qual é a corrente que ele suporta. Sabendo que ele suporta até mais 20%. Então, se 2,5 é 100%, vamos fazer a regra de 3, ó. Se 2,5, galera, é 100%, e eu estou suportando 20% a mais, então eu tenho, ó, 120%. Isso aqui vai ser X. Como é que a gente faz, ó? Cruz, credo. 100 vezes X, 100x. 120 vezes 2,5. É a mesma coisa que fazer, ó, 25 vezes 12. Avanço uma casa decimal para a direita, volto uma casa decimal para a esquerda.
na multiplicação, como a operação é inversa, se você andar uma casa decimal com um dos membros para a direita, o outro você tem que andar a mesma quantidade para a esquerda. Então aqui, ó, é a mesma coisa que 25 vezes 12. E 25 vezes 12 dá quanto, professor? Ó, 12 que multiplica 25, galera, ó, isso aqui dá 50, que dá 25, 0, 10 a 1, dá 3. Isso aqui vai dar, ó, 300, ok? 100 multiplicando passa dividindo, o valor da corrente que o meu fusível suporta é 300 dividido para 100. Aí dá para cortar 0 com 0, isso aqui vai sobrar, ó, 3 ampere, que é o que está na letrinha E. Questão, né, de uma pegadinha gigante, mas tenham cuidado, tá bom? Ele não quer a corrente do circuito, é a corrente que o fusível suporta. Olha o que diz o texto lá no final, ó. Qual é o valor em amperes da corrente máxima que o circuito F permite passar? É a corrente máxima que ele suporta. Beleza? Então vamos para a nossa próxima questão. Enquanto você lê a questão e dá uma, né, diretriz para ela, eu vou apagando aqui o meu quadro, tá bom? Então aí, dá uma lida, galera. Pensa numa estratégia de resposta, vê direitinho, tá? Se é uma questão de trabalho, se é uma questão de energia, se é uma questão de potência, por onde é que eu vou trabalhar, beleza? E aí, deu para olhar? Ok? Vamos lá então, olha lá. A casa de Dona Maria fica no alto de uma ladeira. O desnível entre sua casa e a rua que passa no pé da ladeira, é de 20 metros. Dona Maria tem 60 quilos e sobe a rua com velocidade constante. E galera, ó, a velocidade é constante. Se ligaram? Atenção aí, tá? Quando ela sobe a ladeira, trazendo sacolas de compras, sua velocidade é menor. E seu coração, quando ela chega à casa, está batendo mais rápido. Por esse motivo, quando as sacolas de compras estão pesadas. Dona Maria sobe a ladeira em zigue-zague. A ordem de grandeza do gasto de energia em joules de Dona Maria ao subir a ladeira é... Reparem que a questão ela começa lhe dando dados, depois ela vai contar uma história bonita, né? Que ela sobe a ladeira, o coração bate, não sei o quê, tudo para atrapalhar a sua leitura. Subiu a ladeira, mais rápido, mais devagar, o coração bateu, papapá, né? Mas o que ela quer saber na verdade? Ela quer saber somente a energia que ela gastou. Mas ela não quer saber só isso, ela quer saber as ordens de grandeza. Só façam aí, gente, uma correção, e aí eu vou já pedindo desculpas, né? Esse 3, 4, 5, 6 e 7, que tem nos finais das nossas alternativas, são potências, tá? Então, ó, letra A, 10 elevado à terceira. Letra B, 10 elevado à quarta. Letra C, 10 elevado à quinta. Letra D, 10 elevado à sexta. E letra E, 10 elevado à sétima. Ele só quer a ordem de grandeza da energia. Ela não está subindo a ladeira. Quando a gente aumenta a altura, o desnível, a gente está falando de energia potencial gravitacional. É o trabalho da força-peso, ok? Já que o trabalho, galera, ó, o trabalho, tá? Ele é medido como sendo, ó, força vezes deslocamento. Mas quem está subindo nessa brincadeira, vamos usar aqui o W para trabalho, tá? Para a gente não confundir aí futuramente com temperatura, tá bom? Eu falei isso e acabei usando, né? Desculpem, tá? Ó, então nosso trabalho, força vezes deslocamento. Porém, a força que está sendo exercida aí é a força da massa de Dona Maria para subir a ladeira. É a força-peso. Então, é o trabalho, ok, da força-peso vezes o deslocamento. Essa força-peso, gente, ó, massa vezes a aceleração da gravidade, e essa distância de deslocamento é o quanto ela está subindo, é a nossa altura. Então, passa a ser aí a nossa energia potencial gravitacional, o nosso famoso mGh. É essa energia que a gente vai calcular, beleza? Então, ó, esse nosso trabalho da força-peso, ele vale a massa de Maria, 60 kg, a aceleração da gravidade é 10, e a altura do desnível que ela subiu na ladeira, 20 metros. Então, esse trabalho da força-peso, ele vale, ó, 1, 2, 3 zeros, final da conta, facinho, né? 6 vezes 1 é 6, vezes 2 é 12. Eu tenho, ó, 1.200 joules de energia. Ok? Para a gente descobrir a ordem de grandeza, a gente precisa transformar isso aqui numa notação científica. Ok? Então, ó,
o número precisa estar entre 1 e 9,9, então a minha casa decimal, a minha vírgula, vem para frente do primeiro número, ó. Ela tem que vir para cá. Só que essa vírgula, ela morava onde? Quando o número não tem vírgula, ela mora aqui, ó, no final do número. A gente vai contar quantas vezes ele teve que caminhar para chegar até ali. Porque a gente vai precisar escrever, ó, 1,2. Beleza? Vezes uma potência de base 10. E o nosso expoente é a quantidade de casas decimais que obrigou a gente a escrever esse 1,2. Olha lá, tá aqui no finalzinho, ó. 1, 2, 3, 4. Se vai para a esquerda, é positivo. Então aqui, ó, é 4 positivo. Então eu tenho aqui, ó, 1,2 vezes 10 elevado à quarta joules de energia. Quem é a minha ordem de grandeza? Apenas a minha potência. Então a potência aí é de 10 elevado à quarta, o que nos confere aí a letra B. Apenas uma observação e tenham cuidado aí, tá? Essa ordem de grandeza, ela costuma puxar o tapete da galera. Porque, ó, se eu tiver, né, um número, né, um numerador da minha potência, tá? Um número maior ou igual a 3,16, beleza? O que que eu vou fazer, galera? Ó, eu vou acrescentar 1 ao expoente. Opa? Professor, como assim, ó? Se eu tivesse aqui, ó, 4 vezes 10 à quarta. Quem é a ordem de grandeza, professor? É só a potência? É? Não, ó. O número é maior do que 3,16, tá? Esse 3,16, ele surge devido à raiz quadrada de 10, a aproximadamente 3,16, ok? Então, como o número é maior do que 3,16, a gente vai somar mais 1. Então, essa ordem de grandeza é 10 elevado à quinta. Tranquilo? Então, é a única observação que a gente vai fazer aí para ordens de grandezas que vai aparecer na tua prova. Ok? Vamos para a próxima questão? Então, enquanto a gente lê a questão, eu vou apagar a nossa brincadeira. Enquanto isso, vocês dão uma lida, verificam a estratégia de resposta, por onde a gente vai caminhar, cuidado na leitura e na interpretação da questão para não errar besteira, ok? Lembra que o TRI vai tirando pontos daquelas questões fáceis que você vai errar. Então, evita errar questões fáceis. Vamos ler a questão? Olha lá. Um exaustor, ao descarregar grãos do porão de um navio, ergue-os até uma altura de 10 metros e depois lança-os com uma velocidade de 4 metros por segundo. Se os grãos são descarregados à razão de 2 kg por segundo, é a cada 1 segundo, né? Conclui-se que, para realizar essa tarefa, o motor do exaustor deve ter uma potência mínima de... Qual é a potência mínima que ele deve ter? Qual é a potência mínima? É a potência que ele vai puxar, tá? É a potência que ele puxa. Vamos lá? Olha aqui para o meu quadro, ó. Gente, potência nada mais é do que a energia que a gente está brincando em relação à variação do meu tempo, ok? Só que a energia dada no texto é a energia do grão que está sendo erguido, é a energia da força-peso. Então a gente vai ter aqui, ó, essa energia como sendo, ó, massa vezes gravidade vezes altura no meu deslocamento, dividido, ó, pela variação do tempo. Porém, essa altura que está sendo erguido é o deslocamento vertical do grão, tá? Só que quando a gente olha para a nossa brincadeira, e aí, ah, professor, eu nunca vi isso, né? Ah, mas aqui você agora vai ver e nunca mais vai esquecer. Olha lá, a distância dividida pelo tempo. Tem outro nome, não tem? Distância dividida pelo tempo. A distância de deslocamento vertical é a nossa distância de deslocamento horizontal, é a mesma. Dividido pelo tempo. Ei, isso aqui, ó, a galera gosta de chamar de velocidade. Ok? Beleza? Então, ó, lembrando que a nossa velocidade, a altura pelo tempo. Mas, porém, professor, lá em cima do nosso, né, objeto, do nosso exaustor, ele ainda vai chegar com velocidade, não é? É.
Então, a nossa potência vai ter uma energia maior ainda. Então, aqui a gente vai ter uma potência onde, lá no meu final, eu vou ter uma energia potencial gravitacional, porque esse grão está subindo, mais uma energia cinética, porque esse grão ganhou velocidade, e tudo isso, ó, dividido pelo tempo. Tranquilo? Belezinha? Então vamos lá brincando aí, tá? Então, ó, quem é a minha energia potencial gravitacional? mgh. Quem é a minha energia cinética? Ó, mv² sobre 2. Tudo isso dividido pelo tempo. E ele fala que isso demora 1 segundo para cada grão ir embora. Então é dividido por 1 mesmo. Ah, professor, nem precisava, né? Mas vamos colocar, né? Então, ó, essa nossa potência, ela vai ser, ó, a massa do grão, que é 2 kg, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que também é 10, ok? Mais, ó, agora a energia com que esse grão é ejetado, a massa do grão, 2, a velocidade do grão é 4, e ele está ao quadrado. Tudo isso, ó, dividido por 2, tá? Professor, dividido por 1 não precisa mais, né? É, tranquilo agora, ó. Essa potência vai ser, ó, 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 10 é 200, ok? Mas, ó, dividir por 2 e multiplicar por 2, o que a gente pode fazer, ó? Cortar. Vai sobrar quem? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é o famoso 16. E 200 mais 16, eu vou ter aqui, ó, 216 watts de potência, tá? Mas o texto traz as brincadeiras em notação científica. Como é que a gente vai representar isso aqui em notação? Olha lá, o número tem que ficar entre 1 e 9,9. Como não tem vírgula, a vírgula está aqui no finalzinho, ó. Ela tem que vir para frente do primeiro número diferente de 0, que é o 2. Vamos colocar ali na frente, ó, 2,16, ok? Multiplicado por uma potência de base 10 e elevado a quanto? Ó, ela estava aqui, teve que vir para cá, pulou quantas casas? 1, 2, 2 casas para a esquerda, então são 2 casas positivas, ó, 2,16 vezes 10 ao quadrado watts. Essa é a potência mínima do exaustor que ele precisa ter para levantar isso, ok? Então a gente tem aí uma questão boa, bonita, de letra B. Tranquilo? Vamos para a próxima? Então, enquanto vocês, né, dão uma olhada bonitinha, tá? Vamos brincar com nossa próxima questão, ok? Então, enquanto vocês leem, eu vou apagar o meu quadro para a gente poder discutir essa questão maravilhosa. Então, já vai olhando, professor, se essa questão, ela fala de potência, fala de trabalho, fala de ganho, perca de energia. O que ela fala, né? Então, não tem nada, olha lá. A figura a seguir representa um motor elétrico M, que eleva um bloco de massa de 20 kg com velocidade constante de 2 metros por segundo. A resistência do ar é desprezível e o fio que sustenta o bloco é ideal. Nessa operação, o motor representa um rendimento de 80%. Tá? Então, tudo aquilo que a gente vai calcular é meramente 80% desse motor. É esses 80% que o motor usa para puxar essa carga. Ele fala, ó, considerando o módulo da aceleração da gravidade como sendo, né, 10 metros por segundo quadrado, a potência dissipada por este motor tem valor. Ei, galera, né, você que está me vendo aí, você que está fazendo a questão, tentando fazer, lembra que ele perguntou qual é a potência dissipada? O que é potência dissipada, professor? É a potência que está sendo desperdiçada, que está sendo gasta. Ou seja, né, se ele está aproveitando 80% para puxar essa massa, 20% está sendo desperdiçada. 20% dessa potência do motor, ela não está sendo utilizada. Então é uma questão bem confusa e traz uma pegadinha nesse finalzinho muito grande, ok? Então vamos brincar um pouco com o que a gente tem do nosso motor. Então, ó, vem para cá para o meu quadro e presta bastante atenção. Olha lá o que a gente tem, tá? Então aqui a gente tem, lá na minha brincadeira, ó, um motor, tá? Tá lá um motor M, onde esse eixo está puxando uma carga de massa M qualquer, ok? Tranquilo? Então, ó, se está puxando,
essa brincadeira tem uma força peso, ok? E essa tração desse fio está fazendo a força contrária. Então aqui a gente poderia chamar essa força aqui, ó, de tração, tá? Mas como a gente não está calculando a tração do fio, essa tração é a força que o motor está fazendo para puxar essa carga. Então eu posso chamar aqui, ó, da força do motor. É essa força que o motor está puxando. Tranquilo? Porém, tem um detalhe muito importante dessa questão, que ela fala aí que a velocidade que ele está sendo puxado é uma velocidade constante. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer o somatório das forças. E aí eu vou lembrar, esse somatório das forças tem que dar a força resultante. Ou seja, ó, a força resultante desse sistema tem que dar o somatório das forças aplicadas. Quais são as forças aplicadas no sistema? Peso e a força do motor. Tranquilo? Então aqui a gente tem, ó, esse somatório, força, né, do motor, tá? Vou colocar ela como sendo para cima positiva e não vamos colocar, né, como a gente gosta de fazer, né, o peso positivo, tá bom? Não tem problema não. Já que a aceleração da gravidade para baixo é positiva, galera, ó, vamos usar aqui o peso, né, positivo. A força do motor, como está contrária, eu vou colocar, ó, negativa, ok? É a força do motor. Tudo isso tem que dar quem? Né? A força resultante, que é quem, galera? Ó, massa vezes a aceleração, ok? Porém, o texto fala que essa massa está sendo puxada a uma velocidade constante. Professor, o que quer dizer velocidade constante? Galera, essa velocidade constante quer te dizer, tá, que o movimento é feito seguindo as normas e as regras no movimento retilíneo uniforme. E lá no movimento retilíneo uniforme, a aceleração do corpo vale zero para a velocidade ser constante. Então, nesse caso, ó, a minha aceleração é zero. A velocidade é constante que está sendo puxada. Tranquilo? Então, aqui, ó, zero vezes qualquer valor é zero. Ou seja, o peso que está sendo puxado menos a força do motor tem que dar zero. Zero vezes a massa é zero. Tá ok? Tá ok? Beleza? Passando menos para o outro lado vai ficar mais, ó. Então, a força-peso é igual à força do motor. Aí você pode estar perguntando, professor, se uma força é igual a outra, não tem movimento. Também, exato. Serve aí, né, a nossa primeira e terceira lei de Newton. É assim? Não é assim que a gente vê lá? Para um corpo estar em movimento, ele precisa de uma força extra, uma força externa, maior do que a força que ele possui para poder ter movimento. Ah, professor, isso é tranquilo. Mas lembra, ó, para corpos que estão subindo, isso pode acontecer em duas situações. A primeira, repouso, como a gente está discutindo aqui agora. Qual é a segunda possibilidade? Velocidade constante. Quando ele está sendo puxado a uma velocidade constante, eu também tenho, né, a força para baixo igual a força para cima. Aqui vai facilitar muito para a gente, porque aqui agora a gente pode brincar, tá, com essa força que está sendo puxada. Beleza? Porque, ó, se o peso é igual à força do motor, então a força do motor é igual ao peso. E quem que é esse peso? Ó, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Ok? Então, essa massa que está sendo puxada é de 20 quilogramas. Então, a força que o motor faz, galera, ó, é 20 vezes 10. Isso vai dar 200 newtons de força. 200 newtons de força. Tranquilo? Beleza. Professor, mas ele quer falar da potência. Então, vamos calcular a potência, gente, ó. A potência é a potência que está fazendo subir. Então, a potência usada, eu vou chamar de potência útil. Tranquilo? Ela é, tá? A energia, tá? Ele fala da potência, professor? É o rendimento, né? Não só do rendimento, ele não fala de potência, não. Não fala assim de potência, professor. Ó, é o trabalho, né? Então, aqui a gente tem, ó, a força do motor vezes, né, o deslocamento, dividido aí pela variação do tempo. Só que, gente, ó, distância por tempo, a gente comentou na questão passada, é velocidade. Então, nesse caso, a minha potência útil, galera, é quem, ó? É a força aplicada ao motor vezes a velocidade que ele está subindo de modo constante. Então, essa potência útil, ela é, ó, 200 vezes a velocidade de subida, que é de 2 metros por segundo.
Então, essa potência útil, ela é de 400 watts. Essa é a útil. É a útil. Tá? Então, agora, professor, como é que a gente vai fazer? Pô, a questão falou de rendimento, gente. Ó, quem é o rendimento? Gente, o rendimento de uma potência nada mais é do que a potência útil dividido pela potência total. Professor, que potência total é essa? É aquela potência que vem lá da rede elétrica e é entregue ao transformador, né? Ao equipamento, na verdade, né? Professor, quanto que vale essa potência? A gente sabe? Sabemos. Por quê? A questão falou que essa potência que está sendo levantada, ela vale, ó, 80%. Então, o rendimento é de 80%, ok? Então, a gente pode colocar aqui, ó, o meu rendimento, 80%, ok? É igual, ó, a minha potência útil, 400 watts, dividido pela minha potência total, que eu não sei. Vamos lá brincar, ó? Dá para cortar esse zero com esse zero, tá? E fazendo o nosso cruz credo, a gente vai ter aqui, ó, uma potência total sendo 4 vezes 1 é 4, 0, 0, 0, 3 zeros lá do outro lado, dividido, ó, por 8. Essa potência total, gente, 40 dividido para 8 é 5, com 2 zeros é 500 watts. A potência total, professor, é 500 watts. Quem é dissipada? Gente, vem para cá agora, ó. A potência dissipada, ela é a potência total menos a potência útil, tá? É a potência total menos a potência útil. Então, essa potência dissipada, ou questão bonita, né? Ela é 500 menos 400. Ela vale, ó, 100 watts. Então, olha que texto safado, gente. Ela trouxe 500 watts na letra A, trouxe 400 watts na letra B. Então, você vai se confundir de tudo que é jeito, ok? Vai rodar na questão, achar o 400. Aí vai marcar a letra B. Ou você vai dizer, não, aqui é 800, eu quero saber a total. E aí, ó, 500. Mas, na verdade, ela quer saber a potência dissipada. É a que está sendo inútil na jogada, né? A que está sendo gasta à toa. Tá? O que é dissipar? É gastar à toa. Aqui está sendo aproveitada. Disso total que eu tenho, ela só está jogando fora, dissipando 100 watts. Questão chata de letra E. Essa questão, letra E. Beleza? Show. Vamos para mais uma, para a gente poder, né, fazer a cereja do bolo. Então, aí é uma questãozinha de análise dimensional. Vai lendo a questão, dá uma visualizada por onde que você vai tentar matar a questão, enquanto eu apago aqui nosso quadro, para a gente poder comparar nossos resultados. Uma questão massa de plano inclinado, né? Vamos brincar aí um pouco com a decomposição dessas forças, para brincar um pouco aí, já se preparar para futuramente falar das leis de Newton, né? Então tem lá, um bloco de massa M desliza uma distância L ao longo de uma prancha inclinada por um ângulo θ. Em relação à horizontal, né, se a aceleração da gravidade vale g, podemos afirmar que durante a descida do bloco, o trabalho realizado por sua força-peso vale... Quem é o trabalho da sua força-peso, galera? Vamos aqui para o quadro para a gente montar, primeiramente, esse plano inclinado e decompor essa brincadeira, beleza? Olha para cá, olha lá. Então, aqui a gente tem, né, o nosso plano inclinado, bonito, né, com nossa massa lá em cima, uma massa M, né, e ele vai se deslocar por uma distância L, por um comprimento L. E aqui a gente tem o ângulo do nosso plano inclinado, o ângulo θ. Tranquilo? Primeiramente, galera, lembra sempre, a força-peso é uma força perpendicular à superfície terrestre. Então, é a força, ó, que faz um ângulo de 90 graus com a superfície da Terra. Essa é a nossa força-peso. Ok? E a força normal é uma força de contato. Então, ela depende da superfície. Ela é perpendicular à sua superfície. Então, a força normal, gente, ó, é perpendicular à sua superfície. A gente está acostumado a dizer que a força-peso é, numericamente, ou em módulo, né, igual à força normal. Porém, no plano inclinado, elas não são iguais porque elas não estão na mesma direção. Ok? Uma é para baixo e a outra é inclinada. Tranquilo? Neste caso, surge para a gente agora, ó,
uma componente aqui, ó, igual a normal, que a gente vai chamar de peso em Y. E outra componente chamado de peso no eixo X. Tranquilo? Essa componente aqui é a mesma que está aqui, ó, para fechar o nosso triângulo, é o nosso P de X. Belezinha? Bom, ao formar essa brincadeira, eu vou ter aqui, ó, o ângulo de 90 graus entre as forças, né, das minhas projeções, e esse ângulo θ, gente, ó, vai ser o mesmo ângulo aplicado aqui, ó. Esse é o meu ângulo θ. Tranquilo, galera? E aí agora eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, e colocar aqui. Então aqui eu tenho tchan. Ixi, ficou torto, né, professor? Não, pelo amor de Deus, né? Tchan, tchan, tchan. Aqui o ângulo de 90 graus. Esta aqui embaixo é o meu peso em X. Esta aqui do meu lado é o meu peso em Y. E esta aqui é o meu peso. É as minhas componentes do ângulo. E aqui em cima está o meu ângulo θ. Quem é P de X, quem é P de Y, galera? Gente, entra agora em ação a nossa matemática, né? A nossa trigonometria. É chatinha, mas vale a pena a gente usar, tá? Gente, esse P de X e o P de Y são catetos desse triângulo. E o nosso P, nosso peso, é a nossa hipotenusa. Então a gente vai abrir aqui duas relações, né? Eu vou abrir matematicamente, depois a gente abre fisicamente, né? Que é a relação, ó, de seno de um ângulo qualquer, tá? E do cosseno do ângulo qualquer. Quem é o seno do ângulo, gente? É o cateto oposto, ó, é o cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ok? Professor, como é que a gente vai saber que o seno usa oposto e o cosseno usa adjacente? Bom, para você não se perder nunca mais, você vai pensar assim, ó. Quando é que eu uso seno? Quando eu usar o cateto que está, ó, separado do ângulo, separado. Então, esse cateto aqui, ó, ele está separado, separado, então, um seno. É nesse cateto aqui que eu vou aplicar o seno. E quando é que eu vou usar o cateto adjacente? Ó, né, o cosseno. Então, quando ele estiver, ó, coçando o ângulo. Coça o ângulo, coçou, ó, se coçou. Professor, mas coçou com essa? Gente, é para ajudar, né? Se coçar é cosseno, ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, que o nosso P de X, tá? Quem está dividindo passa multiplicando, ó, o nosso P de X vai ser, tá? Ó, o seno do ângulo vezes o peso. Então, é P seno do ângulo. E o nosso P de Y, o nosso peso no eixo Y, é a nossa força-peso, a nossa hipotenusa que passou multiplicando, vezes, ó, o cosseno do ângulo. Porém, a questão está falando de trabalho. Quem é trabalho, professor? O trabalho dessa força-peso, ele vale a força-peso aplicada vezes a distância, tá? Esse peso aqui em questão é o peso que está fazendo ele descer no plano inclinado. É o peso, ó, em X. Então, aqui, ó, é o peso em X. Então, a gente vai usar este danadinho aqui. Tranquilo? Professor, e quem é a distância que ele está se locomovendo? É L, é o comprimento dessa rampa, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, esse trabalho do meu peso sendo o nosso P de X. Quem é o P de X? Ó, é a força-peso, que é quem, ó? Massa vezes gravidade, vezes quem? O seno de θ, vezes ainda a distância, que é o nosso comprimento, vezes L. Tá aqui, professor, pronto. Achamos nossa força-peso. Porém, o texto trouxe as figuras, né, no sistema MLT. MLT. Professor, que sistema é esse? Gente, o M significa ou quer dizer massa, o L, comprimento ou distância, ou espaço, e o T, tempo. É o famoso sistema MLT. Então, a gente só vai substituir esses valores para a gente ter esse sistema bem empregado. Basta fazer só isso. Olha só que coisa massa, ó. Então, o meu peso, ou o trabalho do meu peso, é igual a quem, ó? Massa, M. Gravidade é a constante gravitacional, G. Ao seno, seno de θ. E ao L, é L mesmo, é o comprimento. Só para a gente agregar isso aqui melhorzinho, isso é uma multiplicação, a ordem de um fator não altera o produto, ó. Esse peso vai ser quem? M
GL seno de θ é o que está na letrinha C. C de amor. Beleza? Sistema MLT. Tranquilo, galera? Beleza, né? Fácil demais. Vamos para mais uma para a gente fechar essa brincadeira? Vamos lá. Olha lá. Enquanto vocês lêem o meu textozinho aí, eu vou apagando nossa brincadeira para a gente poder ficar felizes para sempre. Vamos lá. Tá massa hoje, não tá não, gente? Show de bola. Tenho certeza que vocês vão conseguir, ao final dessa jornada, tudo aquilo que vocês pensaram e mentalizaram todo ano. Olha só. Vamos para a última questão. Olha lá. O corpo de massa de 10 quilos é puxado por uma mola de constante elástica K igual a 100 Nm. O comprimento natural é L0 igual a 2 metros. Qual é o trabalho realizado pela força elástica para deslocar o corpo da posição 10 metros para a posição 4 metros? Né? O texto já aborda bonitinho e traz a figura aí brilhantemente, tá? Então, ó, vem aqui para o meu quadro, vamos colocar essa figura aí, vamos descobrir quem vai ser esse trabalho, ok? Olha lá, então aqui a gente tem, né, uma mola que está segurando uma massa M qualquer, tá? E ela diz que o comprimento natural dela é de L0 igual a 2 metros. 2 metros. E ela tem dois comprimentos aí, né? O primeiro aqui, ó, metade da brincadeira, que é de 4 metros. E o segundo aqui, ó, que é o final dessa brincadeira aqui, ó, que é de 10 metros. Ok? Massa, né? A questão quer saber, galera, ó, qual é o trabalho que foi realizado por essa força ao se deslocar dessa posição para esta aqui, ó. Ele saiu daqui e veio para cá. Tranquilo? Saiu de 10 e veio para 4. Qual é o trabalho? A gente vai falar que é o trabalho final menos o trabalho inicial. Ok? Por quê? Eu tenho uma posição final e uma posição inicial. Então, o meu trabalho realizado, galera, ó, o trabalho total é o trabalho final menos o trabalho inicial. Facinho, né? E quem é o trabalho da força elástica? É a força elástica vezes o deslocamento. Ah, professor, né, o gasto de energia, o trabalho, né, o gasto de energia é a energia cinética? Não, né? É energia potencial gravitacional? Não, é uma mola, professor. Isso aqui é o gasto da energia potencial elástica, ok? Então aqui nós temos, ó, que essa energia total vai ser energia final. Quem é essa energia final, galera? Ó, vamos colocar ela aqui, ó, é K vezes o nosso X final ao quadrado sobre 2, ok? Isso aqui, ó, menos o nosso K vezes o nosso X inicial ao quadrado sobre 2. Pronto! Essa é a nossa energia total do sistema. A energia elástica no fim, menos a energia elástica no começo. Então, esse trabalho total, ele vai ser, ó, olha o texto lá, o K vale 100, tá? Esse X aqui, galera, é quanto se estendeu. Ele não está em 10 metros? Então, professor, vou usar 10? Não, papai. Quanto é que você vai usar? Ei, a mola, naturalmente, ela está em 2 metros. Se ela se estendeu para 10, então ela andou quanto? Ó, de 2 para 10, ela cumpriu 8, né, metros de distância. Foi o tempo que ela se estendeu, tá? Lembra que essa deformação, esse X, é o quanto se deforma da posição inicial. E pode ser uma extensão ou uma compressão, ok? Então ela se estendeu, ela se estende mais 8 metros, porque ela já parte de 2. Ok, galera? Então, ó, isso está ao quadrado e eu vou dividir isso por 2. Isso menos, ó, o nosso K é a mesma mola, então é o mesmo K, 100, que multiplica agora, ó, quando a posição for 4. Ei, a mola naturalmente já estava em 2. Para ela chegar em 4, ela se deslocou quanto? Só 2. Então, é 2 ao quadrado, é só a distensão da mola. E isso dividido, ó, por 2. Ok, galerinha? Aí eu posso brincar aqui, ó, já de cara, porque 100 dividido para 2 e 100 dividido para 2 é o mesmo número. Isso aqui, ó, é 50.
Vamos montar agora a nossa questão? Olha lá. O trabalho total é 50, que multiplica, ó, 8 quadrado, galera, ó, 64. Tudo isso ou menos 50, que multiplica 2 quadrados. 2 quadrados é 4. Show? Pronto. O nosso trabalho total vai ser 0 no final, 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 6 é 30 e 2 que está subindo é 32, ó, 3.200. Isso aí, ó, menos 50 vezes 4, 0 no final, 5 vezes 4 é 20. Pô, se eu tenho 3.200 e vou retirar 200, fica quanto, galera? Ó, esse trabalho total é de 3.000 joules. 3.000 joules de energia, ou joules de energia, como queiram. Então, a gente tem uma questão de letra C. C de amor, C de casamento, beleza? Então, ó, vocês que estão aí e assistiram ao vídeo até o final, um grande obrigado e entendam que esse projeto está sendo feito com o maior amor a vocês possíveis, tá? E eu deixo aqui de novo aquela antiga e velha mensagem, né, do nosso velhinho, tá? E lembrem, né, todo mundo quer ver